Quando nós pensamos nas nossas fronteiras éticas, nós normalmente pensamos na dicotomia entre o bem e o mal. E é uma maneira razoável de pensar na questão. Por outro lado, existe, paralelamente, uma grande discussão historicamente, na filosofia e na teologia e noutras áreas, uma discussão muito grande sobre a natureza humana. A natureza humana, em sentido se a natureza humana é uma natureza autocentrada ou, por oposição, é uma natureza altruísta. E, portanto, qual é o nosso modo de operação fundamental? Estas duas questões parecem que não têm relação nenhuma, mas do ponto de vista do misticismo judaico tem uma relação muito grande. Porque o nosso entendimento desta dicotomia entre a tendência de sermos autocentrados e a tendência de sermos altruístas define também as nossas fronteiras éticas. Como é que nós vemos esta questão e quais são as implicações que isso tem para o nosso comportamento normal, diário? Vamos ver. Nós já discutimos antes a ideia de que a alma tem vários níveis e que esses níveis, em última análise, se podem abstrair ou conceptualizar como dois modos de operação. Um modo de operação é o nível animal da alma, portanto, que são os níveis da nossa vitalidade biológica, emocional e intelectual. A característica deste modo de operação da parte animal da alma, se quisermos, é autocentrada. Ou seja, o que é fundamental para este aspecto de vitalidade é se quisermos, o instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência que, por definição, é autocentrado. E, portanto, nós temos esta componente da alma, a alma animal, se quisermos, que reflete uma perspectiva autocentrada nós em relação ao mundo. Depois temos a alma divina, se quisermos, a componente divina da alma, e com a ideia de que todas as componentes são divinas, mas esta é divina no sentido em que transcende nos transcende a nós próprios e nos liga diretamente ao transcendente do divino, portanto, ao que é transcendente no limite. E esta parte da alma divina é uma parte que nos leva à ligação com o outro, à ligação com o que nos transcende e, portanto, digamos, é a fonte do nosso altruísmo. Ou seja, a nossa alma tem estes dois modos de operação, um modo de operação que é um modo autocentrado, instinto de sobrevivência, se quisermos, e tem um modo de operação que é altruísta, que é virado para fora. Qual desses dois é dominante no nosso comportamento? Esta é a questão que os filósofos dizem que nós somos essencialmente altruístas ou que somos essencialmente autocentrados. Hoje em dia, na nossa cultura ocidental, nós vemos o nosso comportamento como sendo essencialmente autocentrados, portanto, o que significa que estamos a aceitar o domínio da parte da alma animal nesta questão, por exclusão do resto. E provavelmente não é muito surpreendente que vos diga imediatamente que no judaísmo, no misticismo judaico, nós não vemos a coisa assim. Nós vemos que, de facto, nós somos ambos. Não existe uma das componentes que é dominante. Ou seja, o que é dominante depende de nós. Nós temos um instinto de sobrevivência autocentrado, é um instinto legítimo, e temos um instinto de transcendência, de altruísmo, que é um instinto legítimo. É como se tivéssemos um computador que tivesse dois sistemas operativos. Qual é o sistema operativo que nós vamos usar? Vai ser o sistema operativo autocentrado ou vai ser o sistema operativo do altruísmo? E, portanto, nós somos os dois. Nós somos essas duas coisas e temos a capacidade de escolher em cada momento qual é o sistema operativo que estamos a usar. Como é que isto se traduz em termos das fronteiras éticas? Em termos das fronteiras éticas, o nosso instinto da sobrevivência, nosso instinto para sermos autocentrados,
é um instinto que nos dá a fronteira entre o bem e o mal. Nós podemos dizer uma coisa é boa ou uma coisa é má, e podemos fazer estas constatações em função de como nos afeta. Portanto, há o bem e o mal, mas este bem e o mal é um bem que é definido como as coisas nos afetam a nós próprios. E, portanto, isto quer dizer que nós podemos fazer coisas que não são boas, podemos fazer más escolhas, mas também podemos fazer boas escolhas que são motivadas pelo interesse próprio. Portanto, por exemplo, eu posso dar caridade porque me faz sentir bem. E isso, esta fronteira entre o bem autocentrado e o mal, que é a fronteira ética que normalmente nós pensamos nas nossas cultura ocidental e na nossa civilização no geral, nós, no misticismo judaico, vemos isto como uma parte apenas das fronteiras éticas, porque é uma fronteira entre o bem e o mal, mas é uma fronteira entre o bem e o mal que é autocentrado. E existe um outro nível da alma, que é o nível divino, que é o nível que nos leva à ideia, ao conceito de fazer bem por razões altruístas, por razões que nos transcendem. E, portanto, imediatamente, quando nós olhamos para os dois sistemas operativos da alma, a alma animal e a alma divina, percebemos que as fronteiras éticas não é só uma, são duas. Existe uma fronteira ética entre o bem e o mal, se quisermos, o mal e o bem, que é feito por razões autocentradas, por razões de interesse próprio. E depois existe uma fronteira que é entre fazer o bem por interesse próprio e fazer o bem por razão altruísta, fazer o bem por razão divina, se quisermos. Mais uma vez, usando um conceito e usando a noção de caridade, no sentido judaico da palavra, o que isto significa é que podemos decidir não fazer caridade, podemos fazer caridade porque nos faz sentir bem com nós próprios, porque pensamos que vai nos dar recompensa no divino, ou podemos fazer caridade por razões genuinamente altruístas que têm a ver ou com perceber a importância que isso pode ter para as outras pessoas que são recipientes da dita caridade, ou por perceber que é o que é a justiça. E, portanto, é uma coisa que nos transcende o nosso interesse próprio. Isto é, eu estou a dar a caridade neste sentido, mas não estou necessariamente a ganhar nada com isso, ou emocionalmente, ou intelectualmente, o que quer que seja. Portanto, as nossas fronteiras éticas, para sumarizar, são duas. É a fronteira entre fazer mal e fazer o bem, mas por motivações de interesse próprio, autocentrada, e a segunda fronteira entre fazer o bem por razões de interesse próprio ou fazer bem por razões altruístas. E a nossa fronteira, que devemos ter sempre preocupação de escolher, é a fronteira entre fazer o bem ou por razões autocentradas ou por razões altruístas. Portanto, o misticismo judaico leva-nos a ir a uma fronteira ética mais elevada do que a fronteira que normalmente nós encaramos. Shalom Ubracha.